Ela tocou a campainha. Após alguns minutos, a porta se abriu, mas, em vez da filha, saiu o genro. O cabelo dele estava desgrenhado, seus olhos estavam avermelhados como se ele tivesse acabado de se levantar, e parecia que ele ainda não tinha acordado completamente, pois não conseguia parar de bocejar amplamente enquanto olhava para a convidada com uma expressão hostil. Olá, Benjamin. Alice está em casa? Dona Geralda perguntou com cortesia e timidez. Não, ela está no trabalho. Por que você está aqui? Benjamin respondeu com relutância, sem deixar a sogra entrar. A mulher ficou completamente desanimada. A julgar pela aparência de Benjamin, ele estava, provavelmente, desempregado, enquanto sua filha, muito provavelmente, estava sustentando a casa sozinha. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Dona Geralda entrou na sala, compartilhando um suspiro com suas filhas gêmeas. Tudo indicava que ela as havia criado da mesma forma, dando amor tanto para uma como para a outra. No entanto, elas cresceram completamente distintas. Não se tratava de sua aparência ou passatempos, mas sim de suas visões de vida. Alice era egoísta e não se destacava nos estudos, se tornando preguiçosa. Ela nunca ajudou a família, apenas pedia coisas à mãe e brigava com todos. Júlia, por outro lado, era tímida, amigável e educada. Ela se destacava na escola, ajudava a mãe na cozinha e na arrumação da casa. No entanto, sua irmã, idêntica a ela em questão de aparência, frequentemente se aproveitava da sua ingenuidade, transferindo suas responsabilidades para ela. Ao entrar para ver suas filhas desta vez, sua mãe encontrou a mesma imagem de sempre. Júlia estava sentada com um livro em sua mão, e sua metade da sala estava limpa e arrumada. Alice, por outro lado, estava deitada na cama com fones de ouvido nos ouvidos, com as pernas levantadas e os dedos pressionando a tela do telefone. Havia um caos ao seu redor, com embalagens de doces no chão e roupas sujas espalhadas por toda parte. Dona Geralda chamou Alice, tentando gritar por cima da música em seus fones de ouvido. Alice, irritada, virou-se e perguntou o que sua mãe queria. Seu professor acabou de ligar e disse que você está faltando às aulas há uma semana, disse sua mãe. A jovem respondeu indiferente. E daí? Sua mãe tentou alcançar a consciência de sua filha, dizendo que o dinheiro não era sua maior preocupação, mas sim como ela planejava continuar seus estudos, especialmente com os exames de formatura se aproximando. A Alice respondeu. Não quero ir para a universidade, vou me casar com Benjamin e tudo estará resolvido. A mãe de Alice balançou a cabeça com desaprovação. Benjamin era namorado de sua filha, que estava prestes a se formar na faculdade. A mãe dele também estava chateada com o relacionamento, mas ele não escutava seus conselhos. A mãe de Alice questionou. Você planeja viver com Benjamin, com base no quê? Onde você vai trabalhar se não tiver formação? A Alice respondeu. Deixe-me em paz, mãe, vou cuidar disso. Não se envolva, pelo amor de Deus. Ela aumentou o volume de sua música, enquanto Júlia olhava para sua mãe com compaixão, desviando o olhar de suas anotações. No final, Júlia entrou na universidade, e não em qualquer uma, mas na universidade da capital, uma das melhores da região. Como era uma boa aluna, ela recebia boas recompensas e até alguns privilégios, mais do que decentes. Sua mãe estava muito orgulhosa, embora fosse difícil para ela aceitar a necessidade de se separar de sua filha, afinal, ela precisava se mudar para o campus. Alice, conforme planejado, casou-se assim que completou 18 anos. Ela nem convidou sua mãe para o casamento. No entanto, a lua de mel não foi como ela sonhou. Benjamin conseguiu um emprego como operário em um armazém, mas não lhe pagavam muito bem. Os noivos resolveram morar em um albergue para trabalhadores com condições terríveis. Benjamin começou a persuadir Alice de todas as maneiras possíveis para convencer sua mãe de vender seu grande apartamento e comprar 2 pequenos para que eles também tivessem seu próprio teto. Alice odiou a ideia e não pensou seriamente sobre isso, e então, Benjamin expressou sua indignação, mencionando que, além do apartamento de sua mãe, ela havia herdado terras dos seus parentes, e que se ela vendesse tudo, os 2 poderiam comprar seus próprios apartamentos. Ele alegou que enquanto eles tinham que viver em um canto sujo, sua mãe vivia como uma rainha.
Benjamin estava preocupado com as condições precárias em que estavam vivendo e até disse que havia encontrado uma barata em sua xícara. Com o tempo, Benjamin pressionou Alice cada vez mais a acreditar que sua mãe deveria ajudá-los a comprar sua própria casa. No entanto, quando a filha tomou coragem para fazer o pedido, Dona Geralda respondeu não às demandas de sua filha e genro. Ela se recusou a vender qualquer coisa, considerando os adultos o suficiente para resolverem seus problemas e para buscarem mudança em suas vidas por conta própria. Alice perguntou, franzindo a testa, se sua mãe poderia deixar seus futuros netos viverem em condições prejudiciais à saúde. Dona Geralda respondeu de forma categórica, mencionando que criou suas duas filhas sozinha e que agora eles deveriam cuidar de seus próprios filhos. Ela enfatizou que, se não fossem capazes disso, não deveriam tê-los, pois o mundo já tinha o suficiente de pessoas pobres. Após essa conversa, Alice fechou a porta com força e saiu com Benjamin, ambos visivelmente chateados. Mais tarde, Dona Geralda sentiu pena pela filha dela, afinal, era o seu próprio sangue. Vendeu o apartamento e o terreno e distribuiu igualmente uma boa quantia para as duas filhas. Alice estava extremamente feliz, mas Julia aceitou o dinheiro com relutância. Sua mãe quase teve que forçá-la a fazer isso. Com o restante do dinheiro, a mulher comprou um apartamento de 1 quarto na periferia da cidade e continuou a viver lá pacificamente. No entanto, um dia, Alice reapareceu na porta. A mulher ficou surpresa com a visita e o fato de que, de repente, sua filha estava incomumente carinhosa com ela. Ela até levou os salgados que sua mãe mais gostava antes de revelar o verdadeiro motivo de sua visita. Alice começou a falar. Mãe, precisamos da sua ajuda. Queríamos comprar um apartamento melhor através de um empréstimo, mas eles não aprovaram para Benjamin. Disseram que ele estava roubando coisas do armazém, mas não é verdade. Eu trabalho como balconista em uma loja, por que não querem me contratar em nenhum outro lugar? Como você quer que eu ajude? Perguntou Dona Geralda, desconfiando dela. Queremos que você ceda o seu apartamento para nos ajudar, senão eles não aprovarão o empréstimo. Dê o seu apartamento e o usaremos como garantia, como se estivesse hipotecando-o. Assim eles vão aprovar o empréstimo levando em consideração o seu patrimônio, respondeu a filha tranquilamente, como se estivesse pedindo qualquer outra coisa. Dona Geralda ficou sem palavras diante da audácia da filha, mas Alice continuou, eles imediatamente aprovarão o empréstimo, e aos poucos, vamos pagando. Benjamin está estudando e trabalhando ao mesmo tempo. Chegaremos ao nível da Júlia, a senhora vai ver, a filha disse, fazendo uma careta. Dona Geralda, após um momento de hesitação, disse. Não, filha, me desculpe, mas com isso eu não posso ajudar. A mãe ficou vermelha de raiva e Alice tentou implorar durante um bom tempo, mas ela permaneceu firme em sua decisão. Alice finalmente gritou, bem, então esqueça de mim. Eu posso cuidar disso sozinha, mas não volte a interferir na minha vida. Dona Geralda nem teve tempo de responder, pois Alice saiu correndo do apartamento, batendo a porta. Foi assim que Alice se afastou de suas vidas por 15 longos anos. Dona Geralda teve tempo de se aposentar, faltando apenas um dia para completar 65 anos. A maior alegria de sua vida foi sua outra filha, Júlia, e a maravilhosa família que ela conseguiu formar. Depois de se formar na universidade, Júlia começou a trabalhar em uma campanha publicitária de prestígio, e aos 25 anos, casou-se com um homem maravilhoso chamado Everton. Eles venderam suas 2 casas e compraram outra enorme em uma área de prestígio, onde frequentemente convidavam Dona Geralda para passar tempo com eles, sem se preocupar com os gastos. O casal teve 2 lindos filhos que visitavam a avó no verão e no inverno. No entanto, desta vez a família não poderia comparecer ao seu aniversário, o que deixou Dona Geralda muito triste. Sinto muito, mãe, meu chefe não me deixou tirar esse dia de folga, não importando quanto eu pedi. Mas amanhã ligaremos para você e vamos parabenizá-la, tá certo? Disse Júlia com tristeza. Está tudo bem, querida, respondeu sua mãe, tentando esconder sua decepção. Quando desligou, Dona Geralda observou seu quarto e notou uma fotografia moldurada de suas filhas, Alice e Júlia. Naquele dia, ela as tinha levado ao zoológico e sentou-se em um banco ao lado da fonte para tirar uma foto de lembrança. Na imagem, Júlia estava sentada com as mãos descansando no colo, enquanto Alice estava notavelmente irritada, com os braços cruzados sobre o peito em protesto. Dona Geralda não conseguia mais lembrar exatamente o que havia causado o aborrecimento de sua filha. Talvez o elefante não fosse grande o suficiente,
o algodão doce fosse muito pequeno. Ao olhar para a imagem, Dona Geralda pensou mais uma vez sobre o destino de sua outra filha, que não via há muito tempo. No início, tentou fazer as pazes com ela, mas todos os seus esforços falharam. Alice sempre desligava o telefone, recusando-se a falar com ela novamente. Agora, Dona Geralda mal sabia como sua filha estava vivendo. À noite, Dona Geralda sonhou com suas filhas. No sonho, elas eram bebês, e ela era jovem. Quando acordou, decidiu que, em homenagem ao seu aniversário, faria mais uma tentativa de se reconciliar com sua filha. O que ela faria era ir visitá-la em sua casa e convidá-la para comemorar seu aniversário juntas, mesmo que Alice provavelmente se recusasse. Dona Geralda se aproximou da direção onde a filha morava, algo que ela conseguiu descobrir por meio de conhecidos mútuos. Foi difícil subir as escadas até o 5º andar, e quando ficou sem fôlego, teve que descansar um pouco. Em seguida, suspirou profundamente e tocou a campainha. Após alguns minutos, a porta se abriu, mas, em vez da filha, saiu o genro. O cabelo dele estava desgrenhado, seus olhos estavam avermelhados como se ele tivesse acabado de se levantar, e parecia que ele ainda não tinha acordado completamente, pois não conseguia parar de bocejar amplamente enquanto olhava para a convidada com uma expressão hostil. Olá, Benjamin. Alice está em casa? Dona Geralda perguntou com cortesia e timidez. Não, ela está no trabalho. Por que você está aqui? Benjamin respondeu com relutância, sem deixar a sogra entrar. A mulher ficou completamente desanimada. A julgar pela aparência de Benjamin, ele estava, provavelmente, desempregado, enquanto sua filha, muito provavelmente, estava sustentando a casa sozinha. Hoje é meu aniversário, pensei que talvez vocês viessem me ver. Já preparei o jantar e um bolo, disse a sogra. Direi a Alice que você esteve aqui. Se ela quiser ir, ela irá, respondeu Benjamin, coçando o lado do corpo, mas claramente com relutância. A que horas ela volta? Posso esperar por ela? Dona Geralda perguntou sem perder a calma, mantendo a esperança de poder conversar com sua filha. É que, a Alice vai se atrasar hoje e está quase na hora de eu sair também, terminou Benjamin. Continue bem, e felicidades. Com estas palavras, ele fechou abruptamente a porta na frente da sogra. A mulher, estupefata, tentou conter suas emoções, mas assim que ela passou pelo portão, algumas lágrimas amargas fluíram de seus olhos. Dona Geralda não parou de chorar durante todo o caminho de casa. Ela não entendia por que estava sendo tratada daquela maneira. Será que ela realmente fez algo errado? Talvez ela fosse uma mãe ruim. Quando Dona Geralda voltou para casa, seu humor não era de comemoração de aniversário. Alguns pensamentos pesados ocuparam sua mente e seu coração estava triste. Ela acendeu a luz do cômodo, mas não teve tempo de tirar o casaco porque, de repente, familiares apareceram. Ó Senhor, a mulher assustada exclamou. Um momento depois, percebeu o que estava acontecendo. O medo foi rapidamente substituído por excitação e alegria. Seus entes queridos estavam usando chapéus de aniversário na cabeça, e as crianças seguravam enormes pilhas de balões cheios em suas mãos. Everton saiu com um lindo bolo com velas acesas em um prato, de forma solene, embora fosse muito pesado. Júlia ofereceu à mãe um enorme buquê de rosas perfumadas, que Dona Geralda apreciou muito. Surpresa! Feliz aniversário! Todos exclamaram em um pequeno coro sincronizado. As crianças também gritaram, Feliz aniversário vovó, abraçando a aniversariante e pulando ao lado dela com alegria. Vovó, gostou da nossa surpresa? Perguntou Igor, o neto mais novo. Não querido, eu adorei. O meu coração está tão feliz que vocês vieram. Que alegria, assegurou a idosa. Ela não parou de beijar seus netos e deu um abraço apertado em seu genro e sua filha. Eles deram as flores para ela e a acompanharam até a cozinha. Os convidados se sentaram à mesa que Júlia havia preparado, e as crianças começaram a devorar o jantar enquanto assistiam desenhos animados em seus telefones. Júlia e Everton deram a Dona Geralda seu presente, que era uma máquina de café que ela queria ter. Eles também lhe deram uma viagem para um passeio à beira-mar. A noite foi muito agradável, mas Dona Geralda ainda sentia um peso sobre ela, o que a atormentava cada vez mais ao ver o carinho e o amor com que Júlia a tratava. No final, não conseguiu mais conter-se. Devo dizer que hoje passei pela casa de Alice,
comentou a idosa, e então contou toda a visita em detalhes. Quando Everton e Júlia terminaram de ouvir a história, eles se entreolharam. A filha colocou a mão na mão trêmula da mãe. Mãe, você não tem culpa de nada. Você fez tudo por Alice e muito mais. Me lembro de quando éramos pequenos, você sacrificou tudo apenas para nos inscrever em algumas atividades extracurriculares. Você nem tinha vestidos, sempre usava o mesmo, um cinza. Lembro de como você estava economizando para que pudéssemos fazer excursões. Se Alice não entende e não aprecia isso, a escolha é dela. Mas na realidade, você é uma mãe maravilhosa. Você é a melhor, Júlia disse com total sinceridade. A mãe cobriu a mão da filha e olhou em seus olhos. Seu coração afundou enquanto olhava para o bolo com as velas em forma de número 6 e 5 e pensava em quantos bolos de aniversário ainda faltavam para serem vistos. Era hora de aliviar sua alma. Júlia, eu tenho que te contar uma coisa. Muitos anos atrás, quando eu estava prestes a dar à luz minha filha, ela acabou nascendo fraca, e por isso que tivemos que ficar no hospital por muito tempo. E um dia, enquanto eu estava andando pelo corredor do hospital para o meu quarto após um check-up, ouvi o choro de uma criança. Foi um choro de partir o coração, quase sufocante, que me assustou. Eu vi que a porta do quarto de onde vinha o som, ela estava aberta. Olhei para dentro, mas estava vazio. Naquela época, eu estava sentida com qualquer coisa, por conta da situação da minha bebê, e o choro daquela criança me causou uma dor de cabeça terrível. Cheguei mais perto para ver o bebê e percebi que ela era ainda menor do que minha filha que havia nascido. Era minúsculo e parecia completamente perdida. Eu a peguei em meus braços, e ela se acalmou quando a pressionei contra meu corpo. Liguei para a enfermeira para avisar que a menina havia sido deixada sozinha, procurando sua mãe. Eles descobriram que aquele bebê tinha sido abandonado. Sua mãe frívola simplesmente a deixou no hospital, e a menina teve que ser cuidada. Então, eles a entregariam ao orfanato. Júlia, ouvindo a história de sua mãe, congelou. Ela entendeu para onde a história estava caminhando, mas não podia acreditar. Enquanto eu estava no hospital, frequentemente eu passava para ver o bebê e me ofereci para amamentá-la porque tinha muito leite. As enfermeiras acharam que era uma boa ideia, e assim, elas mudaram a garota para o meu quarto. Foi então que descobri que havia 2 garotas, eram gêmeas. Me senti ainda mais responsável depois disso. No final, não consegui tirar aquelas garotas da minha cabeça. Passei a amá-las como se fossem minha. Antes de me darem alta, fui até a administração para pedir que ele realizasse os procedimentos necessários juntamente com o orfanato para que permitissem que eu me tornasse a mãe das gêmeas, assim eu poderia voltar para casa com as 2 meninas. Não sei como eles aceitaram, eu estava sozinha, sem marido, sem emprego e já tinha um bebê em meus braços. Infelizmente, meu querido filho acabou falecendo mais tarde. A idosa fez uma breve pausa, relembrando o triste ocorrido, e continuou contando. Foi difícil convencê-los. Se você soubesse a quantidade de lágrimas que derramei lá. Mas no final funcionou, relutantemente eles concordaram em me ajudar. Aparentemente, ele também sentiu pena pelas garotas abandonadas. Eu venho escondendo isso a minha vida toda, me perguntando: como é que minha própria filha, Alice, não me considera, mesmo depois de eu ter lhe entregado todo o meu amor? E você, pelo contrário, está sempre comigo, tanto na dor como na alegria. Dona Geralda enxugou as lágrimas. Me perdoe, Júlia, por te contar tudo assim, mas quero que saiba que não tenho ninguém que seja mais próximo e querido de mim do que você. Eu sei que você não é do meu sangue, mas desde que te vi pela primeira vez, eu sabia que você era minha garota. Júlia, incapaz de responder, começou a chorar. Ela pressionou sua mãe idosa contra ela e sussurrou calorosamente: sabe, mãe, eu pensei que era impossível te amar ainda mais, mas acontece que é possível. Obrigado por tudo, obrigado por me ter levado com você, sem medo das dificuldades. Eu te amo, mãe, ela disse. Pai, por que elas estão chorando assim? A voz curiosa de Igor, distraído com os desenhos animados, perguntou, vendo aquela cena estranha. Ela ainda está emocionada com a surpresa, disse Everton com um sorriso, acariciando o cabelo do filho. As mulheres se entreolharam e riram entre lágrimas. Dona Geralda olhou para sua família e decidiu que, a partir daquele momento, ela só choraria de felicidade e apreciaria aqueles que estavam perto. Em sua opinião,
A idosa deveria continuar indo atrás da filha que a rejeitou? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.